Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. 10h46, professor Dionísio da Silva na linha conosco, e quem está pela área também... Salve, salve! Sou Fala, Felipe Moura Brasil. Muito prazer estar aqui novamente com você, Cristiano Pinho, e com a nossa profeta Natália Teixeira, que acertou o placar de Flamengo e Palmeiras, entende muito mais de futebol do que a gente. Flamengo e Barcelona, né? Agora Flamengo e Palmeiras. Eu já tô na decisão. Você e toda a torcida do Flamengo. Flamengo e Barcelona de Guayaquil ontem à noite, Natália antecipou o placar, que coisa fantástica, ainda botou no Instagram Stories e eu compartilhei. Boa. Felipe Moura Brasil, então, por favor, vou deixar você fazer as honras da casa ao professor Dionísio da Silva. Nosso professor Dionísio da Silva, que vai falar com a gente hoje a respeito das palavras traidor, herói, tradutor. Professor, salve, salve, bom dia. Bom dia, querido Felipe Moura Brasil, bom dia, Natália, bom dia, Cristiano Pinho. Bom dia. Aproveito antes de começar a coluna para dar um abraço no Felipe Moura Brasil, que me conhece pouco ao vivo, me conhece só da Galáxia Gutenberg, aqui do vídeo. Porque eu depois achei que o meu gesto da semana passada foi um tanto ríspido, como esse não foi bem explicado. Imagina. Não é que eu não gosto das inserções do Felipe, eu adoro, eu só discordei daquele momento. Em geral gosto, viu, Felipe? Um abração para você. E, como diz aquelas, assim, as pessoas simples têm um modo de desculpar tão bonito, né? Foi sem querer querendo, né? É isso aí. Não, foi só um samba. Agora vamos falar de alta literatura. Argentina, Jorge Luis Borges está na pauta, é isso, professor? Sim, claro. Olha, é que hoje, dia 30 de setembro, é o Dia Mundial do Tradutor. E há um provérbio sem verbo que diz tradutore, traditore. Naturalmente, há aí na frase a elipse do verbo. E para os nossos ouvintes que apreciam de onde vêm as palavras, elipse é uma palavra que veio do grego elipsis, depois no latim virou elipsis e chegou ao português elipse. Nossa língua veio do latim e o latim pegou muita coisa do grego. Mas o étimo remoto da palavra é o verbo leipo, que em grego queria dizer abandonar, tirar, esconder, deixar para trás, livrar-se de alguma coisa. E daí acontece no provérbio aquilo que um ouvinte lembrou na semana passada sobre a canção Parabéns a Você. Ele disse que não tem verbo ali. Realmente, você olhando não tem, mas tem dois, porque dois estão em elipses, foram também abandonados, escondidos. São os verbos dar e desejar. Nós damos parabéns a você nesta data querida e nós desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida. E no caso do provérbio, Felipe, tradutor, traditore, que os italianos dizem, né? Tradutore, traditore. É um provérbio italiano. A elipse do verbo é a elipse do verbo ser, que está escondido ali. E por isso não é pronunciado, mas o sentido é, o tradutor é traidor. Acontece também quando a gente diz, você em o quê? Só pode ser entendido no contexto, né? Então, eu vou terminando agora para depois conversar com vocês. O autor do provérbio, que é anônimo, ele aproveitou o étimo dessas duas palavras, tradutor e traidor, que é o mesmo, e ambas as palavras têm o significado de entregar. Ele então fez uma ironia. O tradutor nos entrega o livro numa língua que podemos entender, porque naquela em que ele foi escrito, a gente não entenderia. Ou não entenderia bem como ele, que é um profissional. Mas nem sempre ele faz o serviço direito. Às vezes ele trai o autor, o tradutor trai o autor. Não foi bem aquilo que o autor quis dizer. Eu vou encerrar com um pequeno exemplo, que é meu mesmo. Eu escrevi num conto, eu andava em pelo num cavalo de meu pai. Daí a tradutora alemã escreveu, eu andava pelado num cavalo de meu pai.
Eu tive a sorte de encontrá-la em Berlim, mas não há tempo de evitar, já estava publicado, para dizer para ela, ó, andar em pelo num cavalo não é andar pelado, é andar sem arreios. O cavalo está pelado, não o cavaleiro. E o outro exemplo, bem curtinho também, o meu tradutor italiano, Giovanni Ricciardi, que agora nos ouve em Roma, ou ouvirá mais tarde, no correr do dia ou no fim da semana, porque esse programa é nacional, né? Como disse a nossa querida Agatha Christie, ou Agatha Christie, não, Agatha Meirelles, Agatha Meirelles. Certeza que ela se sentirá honrada. Oi? Certeza que ela se sentirá honrada, professor. Ah, se sentirá, claro, né? Mas é muito mais bonita do que a Agatha Christie, ficar para nós não seria difícil. Me perguntou esse Giovanni Ricciardi, que é meu amigo, passou aqui vários meses na minha casa para traduzir 2 romances meus. Ele perguntou um dia numa cena lá que aparecia uma mosca varejeira sobre um cadáver, porque era uma narrativa durante a Guerra do Paraguai, e falou assim, ô Dionísio, mosca varejeira é mosca do varejo, em contraste com a mosca do atacado. Ele estava falando sério, porque ele é italiano de nascimento, conhece várias línguas, mas a língua portuguesa tem essas armadilhas. E para concluir de vez aqui, Felipe, o etmo de traidor e tradutor, no caso de tradutor, é o latim traductor, que deu tradutor. E traditor, sem esse C mudo, porque no latim traductor tem esse C antes do T-O-R aí, traductor, deu tradutor. E traidor era traditor. Então a palavra que junta aí trans quer dizer para, além de, que está também em transportar, transatlântico, transexual, atravessar, etc. O tradutor transporta aquela história para a língua portuguesa. Sensacional. Sensacional, professor. E tem até piadas no mercado editorial sobre tradução, né? Às vezes se pode dizer, evidentemente, que o tradutor piorou o texto, mas muitas vezes se brinca que o tradutor melhorou o texto, né? Quando alguém não gosta do livro de um autor e vê que está vendendo muito no exterior, fala assim, o tradutor deve ser bom, né? E você tem também aquela velha máxima da poesia, né? Que poesia é o que se perde na tradução, dada justamente a dificuldade de se traduzir poemas, porque você tem ali toda a métrica do poema, você tem as rimas que em outra língua ficam bastante comprometidas, e aí é preciso toda uma liberdade, uma licença poética, criativa inclusive, por parte do tradutor para espelhar em outra língua aquela beleza, né? Todas aquelas nuances, professor. Você tem inteira razão. Eu queria lembrar um exemplo clássico, Felipe. A gente lê As Mil e Uma Noites, aquela coletânea de contos árabes, e daí você lê a tradução francesa, é linda, é cheia de invenções, inclusive de histórias que não estão lá, como aquela de Simbad do Marujo. O tradutor acrescentou, achou bonito, lá e acrescentou. E você pega a coleção do Richard, traduzida pelo Richard Burton para o inglês, e é outro Richard Burton, naturalmente, não é o marido da Elizabeth Taylor. É chata, uma história chata, porque o Richard Burton se prendeu ao original. E o Edouard Galland, o tradutor do francês, ele resolveu dar o espírito daquelas histórias. Como é que eram aquelas histórias, não é? E daí ficou realmente com mais sabores daqueles saberes. Professor, estou concordando com você, viu, Felipe? Ah, que beleza, é uma honra para mim. E o filme A Estratégia da Aranha, do Bernardo Bertolucci, baseado num conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, como a gente fala aqui, aportuguesando o nome, mas que tem a sua pronúncia espanhola, né? Jorge Luis Borges. E aí, professor? Esse vamos encerrar o conto com a coluninha, com a chave de ouro, porque realmente um dos maiores equívocos do Prêmio Nobel foi não dar o Prêmio Nobel ao Jorge Luis Borges, como você pronunciou corretamente no espanhol, e nós pronunciamos Jorge Luis Borges, porque Borges é um sobrenome também português. A Estratégia da Aranha se baseou nesse conto dele, o tema do traidor e do herói, que está no livro do Borges, Ficções, e narra, é um bisneto que conta a história do seu bisavô,
e descobre que, na verdade, a execução do herói irlandês, mas pode se passar também em outro país, o próprio Borges da Vida, poderia ter ocorrido num país latino-americano, em outro país da Europa e tal. E que ele, na verdade, a Irlanda estava à beira da rebelião vitoriosa e havia um traidor. Eles se reuniram para descobrir o traidor numa reunião presidida pelo Kilpatrick, que é de quem se trata nesse conto o tema do traidor e do herói. E ele era o herói da Irlanda, porque ia fazer a rebelião. Bom, daí ele encarrega alguém de descobrir o traidor. E o detetive que vai descobrir quem é o traidor descobre que o traidor é o chefe da rebelião, o Kilpatrick. Então daí ele assina a sua própria sentença de morte para a rebelião não fracassar, porque já tinha fracassado várias vezes, e se revelasse que ele era um traidor, certamente fracassaria. Ele é executado, então, a bem do sucesso da rebelião. É um conto lindo, muita gente, eu sei que aí na Band já leu, eu sei de alguns que já leram, pelo menos, dos nossos ouvintes, muitos já leram. E por que a estratégia da aranha, e por que esse conto, então, interessou ao Bertolucci? Num livro que está aí na praça, é uma coletânea chamada Coletânea 2021, organizada pela Academia de Letras de Brasília, tem uma história que ilustra bem isso. O ex-presidente da Academia das Ciências de Lisboa, ele conta que uma vez foi comprar uma biblioteca muito antiga, fazia muitos séculos que... Ele conta a história de que alguém foi comprar uma biblioteca muito antiga, fazia muitos séculos que ninguém entrava ali, muito tempo. E ele, quando abriu a porta, viu uma imensa teia de aranha e falou: tempo perdido, né? Esses livros aí devem estar num mau estado. Chegou lá dentro, depois de desfeita a teia de aranha na entrada, não havia um único inseto ali comendo os livros, as costumeiras traças, porque as aranhas são os principais guardiães de qualquer biblioteca. Elas comem essas traças, elas comem esses insetos. Qual é a estratégia da aranha? É ir tratando essas coisas assim por longe, vai fazendo aquele tecido até que chegar a um ponto que a vítima não pode mais sair. O que aconteceu com o herói irlandês? Ficou provado que ele era um bandido, um traidor. No Brasil, hein, Felipe? Matéria para você, não é mesmo? Porque tem muita gente aí que se passa de herói e se colocar a estratégia da aranha aí vai rodear, cercar bem e ver que não é bem assim. Aliás, muitos mesmo, sobretudo no último século. Muito lobo mau vestido de caçador, né, Felipe? Ah, tem. Isso aí é lobo em pele de ovelha, né? Isso é bíblico, inclusive. E, professor, foi muito bom ouvir a respeito de Borges, né? De Borges, grande escritor argentino, que eu li muito, tem as obras completas, li as ficções e tal, mas o conto que mais me marcou dele foi o Aleph, né, que ele se coloca ali como narrador personagem, visita a casa da sua amada falecida Beatriz todos os anos no aniversário dela, e é informado por um primo que a casa vai ser demolida e que tem um objeto secreto lá no porão da casa, e é uma pequena esfera na qual ele vê o mundo todo ao mesmo tempo. É uma coisa que tem um quê de fantástico também, e tem um trechinho que eu até citei uma vez, que ele fala assim: o que viram meus olhos foi simultâneo, o que transcreverei sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, entretanto, registrarei. E aquilo me marcou muito porque ele teve aquela visão que ele descreve em várias páginas, e, no entanto, a linguagem, ela obriga você a ir descrevendo cada item e tal. É diferente da visão que faz você enxergar tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro muito disso quando eu estou comentando um assunto no rádio, em qualquer lugar, e aí já tem seguidor, leitor, ouvinte falando: não vai falar daquele outro assunto não? Que a gente não consegue falar de todos os assuntos ao mesmo tempo, mas se esperar um pouquinho, a gente fala do outro assunto, porque a linguagem, ela é sucessiva, né? Como colocava o Borges, então a gente não consegue comentar vários assuntos na mesma frase. Grande Borges. É verdade. O Felipe, ele também achava este conto, o Aleph,
mais importante, portanto, que este conto dá título ao livro em que ele reuniu os outros contos, como aquele dos teólogos. Exato. Foi onde você leu, né? Os teólogos, o morto, o imortal. Eu estou citando aqui de cabeça, né? Aquela dos reis e dos labirintos. Ele deu o título. Esse livro foi publicado 1 ano depois que eu nasci, isto é, em 1949. Um garoto, professor, não é isso, Cristiano Pinto? É, um jovem. Tamo junto. É isso então, professor. Quinta-feira que vem, encontro marcado mais uma vez aqui nesse mesmo local, no mesmo horário, por volta das 10h45. E você volta também para ouvintes de todo o Brasil, como você disse aí no fim de semana. Afinal, a coluna Sem Papas na Língua agora é nacional, eu diria até internacional, professor. Porque tem muita gente que te escuta também de outros cantos do mundo e está sintonizado na Band News FM. Muito obrigado pela participação. Uma ótima quinta e fechamento de semana para o senhor. Ô Cristiano, antes de ir embora, quero te agradecer muito, mas muito mesmo de coração, a dica que você me deu para a abordagem do programa na troca de mensagens na pauta, porque elas me foram de grande valia. Eu quero registrar aqui. Você sabe, Felipe, que Felipe, Natália, Cristiano, sobretudo os ouvintes, tem uma parábola que eu gosto muito, sabe, para encerrar de vez, é a dos 10 leprosos. Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Eu sempre lembro que a taxa de agradecimento para Deus é 10%, para nós deve ser muito menor. Um grande abraço. Um grande abraço, professor.